O barco balançava suavemente sobre as ondas, mas a tensão no ar era densa como a neblina que começava a se formar no horizonte. Lucas ajustava a câmera com mãos trêmulas, lutando para disfarçar a inquietação que crescia em seu peito. A ilha fantasma finalmente surgia à vista. Um pedaço de terra desolado, cercado por uma atmosfera opressiva que parecia drenar a luz do dia. O piloto do barco, um homem envelhecido com olhos profundamente marcados pelo medo, recusou-se a chegar, perto demais. "É o mais longe que posso ir", disse ele, apontando para uma praia coberta de pedras escuras. "Se eu fosse você, pensaria 2 vezes antes de pisar lá." Lucas sorriu nervosamente, gravando o aviso como um prólogo assustador para seu vídeo, quando o barco se afastou, deixando-o sozinho na praia. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas afastou a sensação. Era só adrenalina, disse a si mesmo. O início de sua exploração parecia promissor. Ele filmava as ruínas de cabanas abandonadas, descrevendo o cenário com uma empolgação ensaiada. "Vejam isso, pessoal. É como um set de filme de terror, totalmente surreal." Suas palavras ecoavam no silêncio da ilha, um som que parecia ser absorvido pelo ambiente, como se a própria terra estivesse ouvindo, enquanto caminhava pela vegetação densa. Lucas encontrou algo intrigante, uma pedra enorme com inscrições antigas. Ele passou os dedos pelas marcas, gravando cada detalhe. "Parece algum tipo de linguagem antiga, talvez símbolos tribais", comentou, enquanto um som baixo, quase imperceptível, se espalhava pelo ar. Era como um sussurro vindo das árvores. Ao final do dia, Lucas decidiu montar acampamento próximo a uma formação rochosa que oferecia abrigo do vento. Durante o pôr do sol, ele gravou mais um trecho para seu público, enfatizando a beleza e o mistério do lugar. "Essa ilha é tão isolada que parece intocada, mas há algo nela, algo que te observa." Enquanto revisava os clipes na câmera, algo estranho chamou sua atenção. Em um dos vídeos, havia uma sombra passando ao fundo, rápida demais para ser humana. Ele pausou e ampliou a imagem, mas tudo o que conseguiu ver foi um borrão escuro. "Deve ser um animal", murmurou. Embora a lógica não conseguisse dissipar o arrepio que sentia, ao cair da noite, os sons da ilha começaram a mudar. O vento sussurrava através das árvores, mas parecia carregar vozes, palavras incompreensíveis que dançavam entre o farfalhar das folhas. Lucas tentou ignorar, concentrando-se em organizar seu equipamento, mas os ruídos ficavam cada vez mais claros, como se alguém estivesse chamando seu nome. Quando finalmente se deitou em seu saco de dormir, Lucas percebeu que o silêncio havia voltado. Não o silêncio comum da noite, mas algo mais profundo. Uma ausência de som que fazia o coração bater mais forte. Foi então que ele ouviu o primeiro estalo, como passos pesados sobre galhos secos, aproximando-se lentamente. Lucas agarrou a câmera e acendeu a lanterna, apontando para a escuridão. "Tem alguém aí?" Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. A luz iluminou as árvores, mas não revelou nada. Mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Ele apagou a luz, tentando convencer-se de que era apenas sua imaginação, mas a ilha parecia não concordar. No fundo da floresta, algo brilhava, como olhos que refletiam a pouca luz da lua. A manhã seguinte chegou coberta por uma neblina espessa, que transformava a ilha em um cenário quase onírico. Lucas acordou de um sono agitado, ainda cercado pela sensação de que estava sendo observado. A câmera, que ele deixara gravando durante a noite, piscava com a bateria quase no fim. Curioso, ele decidiu revisar as imagens enquanto tomava um gole de água. Ao reproduzir os vídeos, Lucas percebeu algo estranho. Ruídos graves e distorcidos surgiam do nada, acompanhados por um leve movimento da câmera, como se ela tivesse sido tocada. "Deve ser o vento", murmurou, mas o desconforto em sua voz traía a confiança que tentava demonstrar. Em um dos últimos clipes, sombras flutuavam em um padrão que não fazia sentido.
sempre às margens da iluminação limitada, determinando-se a continuar. Lucas começou a explorar uma trilha que parecia levar ao coração da ilha. A vegetação era densa. Os galhos pareciam formar arcos que o envolviam como um túnel natural. Ele narrava para a câmera, tentando manter o tom descontraído. Mas a tensão em sua voz era perceptível. Isso é loucura. Olhem só essas árvores. É como se elas fossem moldadas por algo. Ele apontou a câmera para um tronco que tinha marcas profundas, quase como garras. Cada passo parecia levar a um lugar mais estranho, por entre a vegetação. Lucas encontrou uma pequena cabana em ruínas. A madeira estava gasta, coberta por um mofo que parecia se expandir a cada segundo. Dentro da cabana, ele encontrou objetos abandonados, utensílios enferrujados, roupas rasgadas e um caderno empoeirado, folheando o caderno. Lucas viu desenhos perturbadores, rostos distorcidos, olhos que sangravam, figuras encapuzadas que pareciam flutuar no ar. As páginas finais estavam rasgadas, e no rodapé de algumas folhas, palavras em uma língua desconhecida pareciam ter sido escritas às pressas. Enquanto examinava o caderno, Lucas ouviu um som distinto, como se alguém arrastasse os pés no chão do lado de fora. Ele congelou, segurando a câmera com força. "Alguém aí?" Sua voz ecoou no silêncio, mas nenhuma resposta veio ao sair da cabana. Ele notou que o ambiente havia mudado sutilmente. A luz do dia parecia mais fraca, como se o sol tivesse sido apagado. A trilha pela qual ele havia vindo agora estava coberta de folhas e galhos, quase irreconhecível. Ele olhou para a câmera, tentando gravar uma mensagem tranquilizadora para os seguidores, mas não conseguia esconder o medo crescente. De volta ao acampamento, Lucas percebeu que alguns de seus equipamentos estavam fora do lugar. O tripé da câmera estava desmontado, o saco de dormir havia sido arrastado, e suas garrafas de água estavam vazias. Ele tentava processar a situação quando ouviu algo que o fez gelar. Uma risada suave, quase imperceptível, veio da floresta atrás dele. Era infantil, mas ao mesmo tempo estranhamente inumana, reverberando de maneira impossível. Lucas pegou a câmera e a apontou para o som, mas tudo o que captou foi a escuridão das árvores. A sensação de estar sendo caçado crescia a cada segundo. A noite chegou rapidamente, envolvendo a ilha em uma escuridão sufocante. Lucas havia decidido desmontar o acampamento e encontrar um lugar mais seguro para passar as horas seguintes. Cada som ao seu redor parecia amplificado. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos, o som ritmado de sua própria respiração. Ele seguiu em direção a um ponto mais elevado da ilha, esperando encontrar alguma clareira que oferecesse visibilidade. Pelo caminho, tropeçou em pedras e raízes expostas. Mas o verdadeiro choque veio quando encontrou algo que não deveria estar ali. Uma cruz de madeira improvisada, cravada no solo. Pendurado nela, um colar com um pingente de vidro continha um líquido vermelho, semelhante a sangue. Lucas filmou, a mão tremendo enquanto tentava narrar. Não sei quem ou o que fez isso, mas parece um aviso. Ele queria acreditar que era apenas algum artefato deixado por turistas curiosos ou exploradores anteriores. Mas o desconforto no fundo de sua mente dizia o contrário. Seguindo adiante, ele encontrou um campo coberto por dezenas de objetos semelhantes. Cruzes, totens feitos de ossos e pequenos espelhos quebrados. Alguns tinham marcas estranhas, quase como runas, que pareciam pulsar à luz fraca da lanterna. Lucas hesitou, perguntando-se se deveria continuar. Mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo, o empurrava adiante. Ao chegar ao topo da colina, ele encontrou uma visão perturbadora. No centro de uma clareira, uma grande estrutura circular de pedra estava coberta de musgo e inscrições antigas. O círculo parecia um altar, e no centro havia uma tigela, de pedra, com restos de um líquido escuro e seco. O ar ao redor estava pesado, como se a gravidade tivesse aumentado apenas naquele ponto. Enquanto examinava o altar,
Lucas sentiu um frio repentino, tão intenso que seus dentes começaram a bater. Ele olhou ao redor, iluminando as árvores próximas. Mas algo estranho começou a acontecer. A luz da lanterna parecia ser engolida pela escuridão. Então, ele ouviu novamente a risada infantil, agora mais próxima. "Quem está aí?" ele gritou, a voz ecoando pela clareira. A resposta veio na forma de passos lentos e arrastados, acompanhados pelo som inconfundível de algo sendo raspado contra a pedra. Lucas deu um passo para trás, tentando focar a câmera na direção do som. Mas seus dedos tremiam tanto que ele quase a deixou cair. Finalmente, algo emergiu da escuridão. Não era humano, mas também não era completamente alienígena. A figura era alta, encurvada, com braços finos e desproporcionais que arranhavam o chão enquanto se movia. O rosto era coberto por uma máscara rudimentar feita de madeira, com olhos negros e vazios que pareciam absorver a luz. Lucas congelou, incapaz de reagir enquanto a figura se aproximava, parando na borda do altar. Ele recuou, tropeçando e caindo de costas. A câmera ainda gravava, captando o momento exato em que a criatura ergueu a cabeça e a máscara começou a se partir, revelando algo que Lucas desejaria nunca ter visto. O momento seguinte foi um borrão de terror. Lucas se levantou às pressas, os olhos fixos na criatura que continuava imóvel, como se estudasse cada movimento dele. O silêncio foi quebrado por um som ensurdecedor. Algo entre um grito e um lamento que ecoava por toda a clareira. Era tão intenso que ele teve que cobrir os ouvidos. Mas mesmo assim, o som parecia invadir sua mente. A máscara da figura se partiu completamente, revelando um rosto distorcido. Uma mistura grotesca de pele humana e ossos expostos. Os olhos brilhavam como carvões incandescentes. E Lucas não conseguiu evitar o impulso de correr. Ele disparou pela trilha que o levara até ali, com a câmera balançando descontroladamente em sua mão. A floresta parecia mais viva do que nunca, os galhos se curvando como mãos tentando agarrá-lo. O ar estava denso, quase irrespirável, e cada passo parecia ser mais difícil do que o anterior. No entanto, o som dos passos da criatura atrás dele era inconfundível, lento e constante, como se ela soubesse que Lucas não tinha para onde fugir. Enquanto corria, ele se deparou com algo inesperado. Uma cabana que não havia notado antes. Era diferente da primeira, maior e mais bem preservada, mas ainda assim parecia ter sido abandonada há décadas. Desesperado, ele entrou, fechando a porta atrás de si e encostando todo o peso do corpo contra ela. O interior da cabana era ainda mais perturbador. As paredes estavam cobertas por marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar dali. Havia velas derretidas espalhadas pelo chão, e símbolos estranhos pintados em todas as superfícies. No centro da sala, um grande espelho estava inclinado contra a parede, a superfície coberta de poeira. Lucas se aproximou do espelho, a respiração ofegante, ao limpar a poeira. Sentiu um arrepio intenso ao perceber que seu reflexo não estava sozinho. Atrás dele, a criatura estava parada, imóvel, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural, antes que pudesse se virar. O espelho estalou e rachou, o som ecoando como um disparo. Ele correu para outra sala, procurando desesperadamente por algo que pudesse usar para se defender. Encontrou uma faca enferrujada e a segurou com força, tentando controlar o tremor de suas mãos. O som de passos começou a se aproximar novamente, mas desta vez eles vinham de várias direções, como se algo mais tivesse se juntado à caça. As luzes das velas começaram a piscar, embora Lucas tivesse certeza de que não as havia acendido. A escuridão parecia avançar, consumindo cada canto da cabana. Ele recuou até estar encurralado, com a faca apontada para a porta. De repente, a porta se abriu lentamente, rangendo como se estivesse sendo arrastada por mãos invisíveis. Nada estava lá, pelo menos, nada que ele pudesse ver, mas o ar ficou gelado.
e Lucas teve a sensação inconfundível de que algo estava prestes a cruzar o limiar. A tensão dentro da cabana tornou-se insuportável. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na porta aberta, esperando que algo emergisse da escuridão. A faca em sua mão parecia um brinquedo inútil diante do que quer que estivesse à espreita. Cada segundo parecia se arrastar. O silêncio pesado preenchido apenas pelo som de sua respiração ofegante. Então, algo mudou. Um sussurro começou a ecoar ao redor da sala. Suave no início, mas crescendo até parecer uma multidão murmurando em línguas que Lucas não conseguia entender. Ele girou em todas as direções, tentando localizar a origem dos sons, mas era como se as vozes estivessem dentro de sua cabeça. O espelho na outra sala explodiu com um estrondo, fragmentos de vidro voando como projéteis. Lucas se jogou no chão, cobrindo a cabeça. Quando se levantou, viu algo aterrorizante. As rachaduras no espelho haviam formado um rosto grotesco, semelhante ao da criatura que o perseguia. Mas agora, os olhos do reflexo pareciam vivos, observando-o com fome, antes que pudesse reagir. A porta atrás de Lucas se fechou com força, trancando-o dentro da cabana. Ele correu até ela, puxando a maçaneta com todas as forças, mas era como se a madeira estivesse fundida ao batente. O murmúrio se transformou em um grito coletivo, e Lucas caiu de joelhos, as mãos pressionando os ouvidos. A criatura finalmente apareceu, surgindo do canto mais escuro da sala. Desta vez, ela não estava sozinha. Outras figuras, menores e igualmente distorcidas, a acompanhavam. Lucas tentou recuar, mas não havia mais para onde ir. Os olhos incandescentes do ser principal fixaram-se nele, e uma voz gutural que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo sussurrou: "Você é o último, sempre foi." Lucas começou a gritar, mas sua voz parecia ser sugada pelo ambiente, como se a própria ilha estivesse devorando seu desespero. A câmera, que ele ainda segurava, começou a vibrar em sua mão, como se estivesse viva, contra sua vontade. Ela apontou para ele e começou a gravar. A cabana começou a tremer, o chão rachando sob seus pés. Uma luz intensa emergiu do espelho destruído, sugando tudo ao seu redor. Lucas sentiu seu corpo ser puxado, como se estivesse sendo arrastado para um abismo. A última coisa que viu, antes de ser consumido, foi seu próprio reflexo no visor da câmera, sorrindo de forma macabra. Quando a cabana finalmente se acalmou, tudo estava quieto. A câmera estava no chão, intacta, ainda gravando. A luz do visor revelou apenas a sala vazia, mas no fundo, um sussurro fraco podia ser ouvido: "Você será o próximo."